ARG, ou ARG como você preferir, é a sigla em inglês para Alternative Reality Game, ou seja, um jogo de realidade alternativa. Essa tal realidade alternativa na maioria das vezes é uma narrativa de qualquer tipo de universo fictício que tem que interagir com a nossa própria realidade, que vai revelando cada vez mais sua história enquanto você toma decisões jogando ARG. Ou passa por diversos desafios, tipo encontrar mensagens escondidas, códigos criptografados, segredos de sites pela internet criados especificamente para isso. Vai depender total de quem tá criando o ARG. Esses desafios você também pode conhecer como os famosos enigmas, mas o conceito de ARG em si vai muito além disso, deixa eu explicar. Provavelmente a série mais famosa aqui no YouTube que popularizou os enigmas foi o do Não Acredite nas Mentiras Dele, feita pelo Cellbit, que também é um ARG. A cada puzzle, a cada fase que passa do Não Acredite nas Mentiras Dele, uma frase como se estivesse formando uma história aparece e cria essa narrativa, formando a tal realidade alternativa. Mas aí que tá, nem sempre um ARG precisa ser criado especificamente com base em uma história por trás. É o caso do próprio Cicada 3301. O Cicada é basicamente uma suposta organização que fez diversos enigmas extremamente complicados pela internet, e eles falaram isso aqui: estamos procurando indivíduos extremamente inteligentes. Se eles falaram isso como uma organização de verdade, então logo não é ficção. Se não é ficção, não é uma realidade alternativa. Mas justamente por causa de todo o mistério envolvido por trás de ser uma organização real ou não, já que eles nunca revelaram o que são exatamente, as teorias em volta disso tudo, feitas pelas próprias pessoas interessadas no Cicada, acabaram sendo tão grandes e tão interessantes que formou a tal realidade alternativa. Ou seja, a narrativa do próprio Cicada para ser considerado um ARG é feita pelas próprias pessoas que gostaram muito do enigma e do mistério envolvendo isso tudo. Assim a comunidade formou a sua própria realidade alternativa com base no Cicada. Louco, né? Pra você ver o quão um ARG pode ser complexo. Falando em complexidade, também dá pra perceber vários tipos diferentes de ARGs que podem ser feitos. O mais simples de todos é aqueles focados unicamente em todo o universo e sua história e deixa os enigmas em interação com o público mais de lado, que é o caso do perfil do Twitter chamado The Sunvention, que basicamente é pra simular um mundo que o sol simplesmente desapareceu e tá acontecendo umas coisas muito estranhas, e o cara vai falando o que tá acontecendo por meio dessa conta. Esse perfil entra num meio termo que muitas pessoas acham que é um ARG e outras simplesmente não acham. Porque para ser um ARG precisa de algum tipo de interação com a vida real. As únicas interações que tem aí são aquelas com o sistema de votação do Twitter, e para algumas pessoas aquilo causa uma mudança mínima na narrativa e por isso não deveria ser considerado um. Mas pelo menos na minha visão, tanto faz o quão pequena a interação ou quão mínima é a mudança causada. Para mim esse perfil é considerado um ARG sim. Um outro tipo de ARG é justamente o contrário desse, aqueles que têm enigmas para serem resolvidos por alguém, mais especificamente aqui aqueles que podem ser resolvidos por uma só pessoa na sua própria casa, sem necessariamente precisar da ajuda de outras pessoas, que é o caso do próprio Não Acredite nas Mentiras Dele. E o terceiro tipo de ARG também é sobre decifrar os enigmas, só que a diferença aqui é que esse tem que ser resolvido por toda uma comunidade. Tem que ter muita gente interessada e envolvida e não dá pra resolver com só uma pessoa normalmente. Na maioria das vezes, para isso acontecer, esses ARGs são feitos por uma obra que já tem uma fanbase. Pode ser um jogo, uma série, um filme, tanto faz. É o caso do ARG do jogo de The White Door, que eu fiz um vídeo falando sobre como tudo aconteceu, recomendo, vale muito a pena assistir. Mas resumindo, no The White Door, 10 objetos foram espalhados por 10 países e no fim as pessoas teriam que buscar eles. Imagina esse ARG para ser resolvido sem precisar de uma comunidade. É possível uma pessoa só viajar por 10 países? Possível é, mas não é nem um pouco viável, vamos ser sinceros. E ARGs do tipo normalmente tem como objetivo ser direcionado a toda a comunidade de uma obra, para realmente deixar agradável todo mundo se juntar e se divertir resolvendo. Então a gente entra em outro tema. Além dos tipos que existem, os ARGs também podem ter diferentes objetivos. Um desses objetivos é justamente o que eu falei, divertir o pessoal e juntar a comunidade de qualquer obra que seja para resolver esse ARG. Pode ser tanto porque deu na telha de fazer simplesmente porque o autor acha legal, ARG, ou queria fazer algo interessante para finalizar a obra, que é o caso também de The White Door, ou também queria algo para anunciar a obra de uma forma legal, que é o caso da divulgação do filme do Batman Cavaleiro das Trevas. E com esse ARG do Batman dá pra entrar em outro objetivo, o marketing. No caso desse do Cavaleiro das Trevas foi, como eu disse, pra fazer a divulgação do filme. Imagina você aí, tá andando de boa, vivendo sua vida lá em San Diego, nos Estados Unidos, tá um belo dia, você olha pra cima e tá escrito no céu um número de telefone feito por um avião. Você se pergunta, o que caralhos está acontecendo aqui? Então você chega em casa só pra descobrir que é pro novo filme do Batman. Isso é um puta de um marketing. Além de que foi muito divertido para todo mundo resolver na época. Esse ARG específico demorou muito tempo para ser finalizado e teve a participação de mais de 11 milhões de pessoas pelo mundo todo. Obviamente a maioria dos ARGs não são desse tamanho, precisa de uma grana enorme para fazer um ARG desse nível, mas não significa que não dá para fazer um mais simples para fazer marketing.
O jogo Portal 2 da Valve também fez um ARG antes de lançar, por exemplo, e não foi tão gigantesco. E mesmo que seja marketing, dá fácil para fazer a junção dos dois objetivos. É o melhor dos dois mundos, fazer marketing enquanto você diverte toda a sua comunidade, e também já aproveita e expande o seu universo com a história contada por meio do ARG. Um outro objetivo que um ARG pode ter é o mais simples de todos, aqueles feitos por uma ou poucas pessoas que não é direcionado a nenhuma comunidade, mas que curtem a ideia de fazer enigmas e gostam de ver outras pessoas resolvendo. Normalmente esses ARGs é do tipo que dá pra ser resolvido por uma só pessoa, que eu já falei antes. Esses ARGs devem ser os mais desconhecidos por não receber tanta atenção. Sabendo disso tudo, existem muitos ARGs. É uma lista enorme, que podem ser feitos de muitas formas diferentes. Espalhar objetos pelo mundo, resolver desafios, ter escolha do público. Como já disse, tudo depende da criatividade de quem tá criando. E eu posso te afirmar que a criatividade do pessoal vai longe. Além de que participar de um é muito incrível, até mesmo só ficar observando as pessoas resolvendo um, só acompanhar enquanto a narrativa se desenvolve já é muito divertido e interessante. E mesmo assim não é muito difundido aqui no Brasil como deveria ser o ARG. O primeiro feito no Brasil foi em 2001, o chamado 7 Zoom, e supostamente é o segundo ARG feito no mundo inteiro, mas aqui não se popularizou tanto quanto lá fora, e infelizmente não se popularizou. Espero que tenham entendido o conceito geral de ARG. Muito obrigado pelos 1000 inscritos, o especial tá prometido. Pode demorar um pouco para acontecer, mas eu vou cumprir. Se é pra ser um especial, vai ser realmente o especial. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve e espero que esteja aí no próximo vídeo também. Falou!